Sonhei que meu marido estava me maltratando enquanto dormíamos. Então o denunciei. Ele diz que não fez nada e é verdade. Mas meu sonho pareceu tão real que eu preciso de uma indenização. A minha relação com Roberto sempre foi uma dança de energias, ou pelo menos era o que eu tentava projetar no nosso santuário doméstico. Eu sempre fui a guardiã da luz nesta casa, limpando o ambiente com incensos de sálvia e garantindo que cada cristal estivesse posicionado para atrair abundância e paz. O Roberto, por outro lado, sempre foi muito denso, muito preso à matéria, o que às vezes criava um ruído no meu campo áurico que eu tentava ignorar pelo bem da união. Ele é engenheiro, alguém que só acredita no que toca, enquanto eu sempre soube que as maiores verdades estão flutuando no invisível, nos sussurros que o cosmos nos envia. Eu sentia que minha missão era elevar a vibração dele, mas é exaustivo carregar o peso espiritual de duas pessoas sozinha por tanto tempo. Ontem à noite, no entanto, o véu entre os mundos se rasgou de uma forma que eu não pude ignorar, deixando uma cicatriz profunda no meu peito. Eu acordei com uma sensação de asfixia, uma densidade tão pesada que nem mesmo a minha defumação de sálvia branca mais potente conseguiu dissipar imediatamente. No meu sonho, a traição foi absoluta. O Roberto, o homem que dormia ao meu lado, gritava comigo com o rosto transformado pelo ódio e me puxava violentamente pelo cabelo. Foi uma agressão tão vívida que eu podia sentir a vibração da malícia dele ecoando no meu corpo astral, como se cada célula minha estivesse sendo violada por aquela intenção maligna. Eu não estava apenas vendo um filme mental, eu estava vivenciando uma agressão real em uma dimensão onde o tempo e o espaço não servem de escudo. Assim que recuperei o fôlego, olhei para cima, buscando o conforto do filtro dos sonhos que pendurei sobre a nossa cabeceira para filtrar as negatividades. Para o meu horror, as teias estavam completamente emaranhadas e uma das penas parecia ter sido arrancada por uma força invisível durante a madrugada. Aquilo não era uma coincidência, era um sinal gritante de que a energia do quarto havia sido contaminada por uma entidade de baixíssima vibração que emanava dele. O universo estava gritando no meu ouvido que o perigo estava deitado ao meu lado, camuflado por uma respiração tranquila de quem finge inocência. Eu sabia com cada fibra do meu ser místico que o eu superior do Roberto tinha revelado sua verdadeira face sombria enquanto ele dormia no plano físico. Quando olhei para ele, roncando suavemente como se nada tivesse acontecido, senti um nojo profundo pela sua capacidade de dissociar sua maldade espiritual de sua presença física. Ele teve a audácia de acordar e perguntar se eu estava bem, com aquela voz sonolenta que agora me parecia a mais pura manipulação energética. Eu não caí no jogo dele, pois as imagens dele me agredindo no astral ainda queimavam na minha retina espiritual como brasas vivas. Como ele ousa agir como um marido carinhoso quando seu espírito estava tentando me destruir horas antes em uma dimensão superior? Eu percebi ali que a minha integridade energética estava em risco e que eu precisava de proteção imediata contra aquele vampiro emocional disfarçado de engenheiro. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa e fui direto para a delegacia, ignorando as perguntas confusas dele que pareciam apenas ruído de rádio estragado. Chegando lá, fui recebida por um inspetor que claramente tinha o terceiro olho completamente fechado. Mas eu mantive minha postura de dignidade espiritual e expliquei a ele que estava ali para fazer um boletim de ocorrência por agressão emocional e energética severa, ocorrida durante o período de repouso. O inspetor me olhou como se eu estivesse falando outra língua, mas eu insisti que o dano ao meu campo áurico era tão real quanto um soco na mandíbula. Eu descrevi detalhadamente os puxões de cabelo e os gritos, deixando claro que a origem era o Roberto, meu agressor de outras dimensões. Quando voltei para casa, o Roberto estava lá, andando de um lado para o outro com uma expressão de preocupação que eu li imediatamente como medo de ser descoberto. Ele tentou argumentar que estava inconsciente o tempo todo e que não tinha controle sobre o que eu sonhava, uma desculpa patética de quem nega a própria responsabilidade kármica. Eu disse a ele com toda a calma que meu espírito ferido permitia, que tecnicamente ele estava no plano físico, mas que a agressão foi sentida pela minha alma. O fato de ele não se lembrar só prova o quão desconectado ele está de sua própria sombra e do mal que causa aos outros. Meu espírito está machucado, fragmentado por aquela experiência, e eu não posso simplesmente seguir em frente sem uma reparação à altura. Foi então que apresentei a minha condição para que ele pudesse continuar habitando o mesmo espaço físico que eu sem me contaminar ainda mais. Eu disse a ele que ele precisa me pagar R$ 20.000 como uma forma de indenização espiritual e fundo para o realinhamento urgente dos meus chakras. Esse valor não é um capricho.
É o custo exato das sessões de cura energética, cristais de alta frequência e rituais de limpeza que terei que realizar para consertar o estrago. O estrago que o eu superior dele causou no meu campo é imensurável, mas esse dinheiro serviria como um compromisso material de que ele reconhece sua dívida de alma. Ele me olhou como se eu tivesse perdido a razão, o que apenas confirmou o quanto ele é incapaz de entender a profundidade do que aconteceu. A reação dele foi de um ceticismo ofensivo, rindo nervosamente e dizendo que sonhos não são crimes, o que mostra o quão limitado é o seu entendimento da justiça universal. Ele não entende que a dor que eu sinto agora é mais real do que qualquer coisa que ele possa calcular em suas planilhas de engenharia. Eu me sinto uma sobrevivente de um ataque invisível, e ser questionada pela própria pessoa que me feriu no astral é uma nova camada de tortura. O universo me deu o sinal através do filtro dos sonhos e da densidade no peito, e eu não vou ignorar a voz do cosmos para agradar o ego de um agressor inconsciente. Eu sou a vítima aqui, sofrendo as consequências de uma violência que o mundo material se recusa a enxergar, mas que minha alma carrega como um fardo. Agora ele está me evitando, circulando pela casa como se eu fosse a errada da história, o que é de uma injustiça atroz. Ele se recusa a ver que a minha denúncia foi um ato de autodefesa necessária para preservar o pouco que restou da minha paz interior. Cada vez que ele nega o pagamento, sinto uma nova pontada no meu chakra do coração, como se ele estivesse deliberadamente bloqueando a minha cura por puro egoísmo. É incrível como as pessoas de baixa vibração preferem rotular os outros de loucos, a admitir que suas energias são tóxicas e destrutivas. Eu continuo firme na minha verdade, esperando que ele acorde para a realidade espiritual antes que o karma dele se torne pesado demais para ser suportado. No final das contas, estou sentada aqui, rodeada pelos meus cristais que tentam filtrar a negatividade que ele continua emanando por puro ressentimento. O Roberto acha que ganhou porque a lei dos homens é cega para o espírito, mas ele esquece que as contas do universo sempre chegam. Eu exijo essa indenização não por ganância, mas por justiça poética e energética, para que eu possa reconstruir as barreiras que ele derrubou no meu sono. Se ele não pagar, ele estará basicamente assinando um contrato de inimizade com o meu eu espiritual, e as consequências disso serão muito piores do que qualquer boletim de ocorrência. Eu fiz a minha parte como emissária da luz. Avisei, denunciei e ofereci uma via de redenção. Agora o peso da escolha está nas mãos dele. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: isso não faz o menor sentido jurídico. Você foi à delegacia denunciar alguém porque teve um pesadelo e agora quer cobrar 20 mil reais por isso? Sonhos não são crime se você está desperdiçando o tempo da polícia. Resposta da OP. Você fala como alguém que vive dentro de uma caixa de papelão materialista e ignora que o plano astral é onde as verdadeiras intenções se manifestam. O dano espiritual que eu sofri é 1000 vezes mais real do que qualquer regra escrita por homens que nem sabem o que é um chakra. Usuário anônimo 2 diz: Luna, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Os sinais no filtro dos sonhos e a sensação de densidade são confirmações claras de que houve um ataque psíquico real durante a noite. Não deixe que ninguém apague a sua intuição, o universo fala através desses sinais. Resposta da OP. Gratidão imensa por ter os olhos abertos para a verdade, ao contrário do Roberto que prefere se esconder atrás da lógica barata. É um alento saber que ainda existem almas despertas que entendem que uma agressão no astral dói muito mais que uma no físico. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que aquela noite fatídica mudou o curso da minha jornada espiritual e a situação em casa ficou insuportável. O Roberto agora está morando em um hotel barato na cidade. Porque eu não tive escolha a não ser solicitar uma medida protetiva baseada nas minhas premonições de que a violência astral iria escalar para o físico. Eu senti, através de uma meditação profunda, que a presença dele estava sugando toda a prana do meu ambiente, e o universo me enviou visões claras de futuros desastres se ele ficasse. O juiz pode não ter entendido toda a profundidade mística, mas o desconforto que ele sentiu na minha presença foi sinal suficiente para que ele assinasse o afastamento. É uma proteção para minha alma, embora o Roberto insista em ver isso como uma perseguição injusta. Hoje ele teve a audácia de me enviar uma mensagem dizendo que está profundamente preocupado com meu estado mental, e sugerindo que eu procure ajuda profissional. É uma deflexão clássica de alguém com baixa vibração. Tentar rotular a iluminação alheia como loucura para não ter que encarar sua própria sombra. Ele não percebe que esse tipo de comentário só aumenta a dívida kármica que ele tem comigo, pois é uma agressão verbal direta ao meu eu superior. Eu não respondi, claro, pois não se deve alimentar trolls energéticos que só querem nos arrastar para o lodo da dúvida.
Bloqueei o número dele temporariamente para que meu campo áurico possa respirar sem as interferências negativas das suas mensagens carregadas de ego. Para organizar essa bagunça que ele deixou na minha vida, comecei uma planilha que chamei de dívida de alma, onde estou quantificando cada prejuízo que ele me causou. Estou calculando meticulosamente cada hora de sono que perdi desde o sonho, transformando o cansaço espiritual em valores monetários justos. Além das horas de sono, adicionei o custo emocional de ter que purificar a casa sozinha e o valor da minha paz de espírito que foi estilhaçada. O valor da indenização já não é mais apenas os R$ 20.000 iniciais, pois novos danos surgem a cada dia que ele se recusa a assumir sua responsabilidade. É uma questão de equilíbrio cósmico. O que foi tirado de mim no astral deve ser devolvido de alguma forma no material. Esta manhã, enquanto eu tentava fazer minha saudação ao sol na varanda, encontrei uma pena preta caída bem no centro do meu tapete de yoga. Para qualquer pessoa comum seria apenas uma pena de pássaro, mas para mim foi uma confirmação cósmica clara e arrepiante de que eu sou a vítima absoluta. A pena preta é um sinal de proteção em tempos de guerra espiritual, indicando que meus guias estão cientes da malícia que o Roberto tentou projetar em mim. É como se o próprio universo estivesse colocando um selo de autenticidade no meu boletim de ocorrência, validando cada lágrima que derramei. Senti uma onda de poder percorrer minha espinha, sabendo que as forças superiores estão do meu lado nessa batalha contra a mediocridade dele. Engraçado como Roberto se faz de vítima para os amigos dele, espalhando que eu enlouqueci do nada, e que ele foi expulso de casa por causa de um sonho. Ele omite a parte em que a energia dele estava tão pesada que as plantas da sala começaram a murchar na presença dele, o que é um indicador biológico irrefutável de toxicidade. As pessoas só enxergam a superfície, o teatro que ele montou de marido trabalhador e injustiçado, mas ignoram a podridão que emana do seu espírito. Eu sei que a verdade vai prevalecer, pois o karma não tem pressa, mas ele sempre cobra com juros, e o Roberto está acumulando uma dívida astronômica. Eu sou apenas um instrumento que o universo está usando para que ele comece a pagar pelo que fez no invisível. Sinto que minha casa está começando a recuperar o brilho, agora que a nuvem cinzenta da aura dele não paira mais sobre o sofá. No entanto, a ausência física dele não apaga o trauma que ficou registrado nas paredes, e eu sinto que preciso de rituais ainda mais caros para uma limpeza definitiva. O Roberto acha que se livrou da responsabilidade por estar em um hotel, mas a conexão astral não se quebra com distância geográfica. Ele continua amarrado a mim por esse cordão de dívida, e enquanto ele não liquidar o valor da dívida de alma, ele continuará sentindo o peso do meu descontentamento. É uma lição de vida que ele se recusa a aprender. Preferindo gastar dinheiro com diárias de hotel do que com a própria evolução espiritual, minha planilha agora inclui também o desgaste físico de ter que lidar com advogados e com a burocracia do sistema, algo que drena minha energia vital de forma cruel. Cada documento que assino é como um dreno no meu chakra sacro, e eu pretendo cobrar cada centavo por essa invasão da minha rotina sagrada. O Roberto poderia ter resolvido tudo isso com um simples depósito e um pedido de desculpa sincero ao meu espírito, mas o orgulho dele é maior que sua consciência. Ele prefere ser processado e humilhado publicamente a admitir que seu eu noturno é um agressor de mulheres no plano astral. É triste ver uma alma tão pequena resistir tanto à luz, mas eu não vou recuar nem 1 milímetro na minha exigência. À tarde recebi uma ligação da mãe dele, a dona Clarice, que tentou usar aquele tom de voz doce e manipulador para me convencer a retirar a queixa. Ela disse que Robertinho sempre foi um bom menino, e que eu deveria descansar um pouco, insinuando que estou estressada. Eu respondi que a linhagem dele parece ter uma tendência a ignorar o mundo espiritual e que a negação dela só reforça a sombra que o filho carrega. Ela desligou na minha cara, o que para mim foi outro sinal de que estou lidando com uma egrégora familiar de baixíssima frequência. Se eles querem guerra, o universo lhes dará exatamente o que estão semeando, caos e colapso material para compensar a arrogância espiritual. Vou passar a noite fazendo um cerco de sal grosso ao redor da cama, para garantir que nenhum resquício da energia dele tente se aproximar enquanto eu durmo. O medo de sonhar novamente com ele me agredindo é real, e essa ansiedade constante também entrou para a conta da indenização. O Roberto não entende que ele sequestrou a minha paz, e o resgate para devolver essa paz tem um preço bem definido. Amanhã pretendo consultar o tarot para ver qual será o próximo passo dessa batalha, pois sinto que algo grande está se movendo nas sombras. A resistência dele em pagar está criando uma tensão no tecido da realidade que em breve vai estourar, e eu estarei pronta para colher os frutos da minha justiça.
Termino o dia exausta, mas com a convicção de que estou fazendo o que é certo para minha sobrevivência mística. A pena preta ainda está sobre o meu altar, me lembrando que não estou sozinha e que a minha verdade é amparada por forças que o Roberto sequer consegue conceber. Ele pode ficar no hotel que quiser, mas a fatura da alma dele está vencendo, e eu sou a única que tem o código de barras para o pagamento. Se ele valorizasse o próprio espírito metade do que valoriza o seu status de engenheiro, ele já teria implorado pelo meu perdão. Mas como ele escolheu o caminho da negação, o caminho da dor será o seu professor daqui para frente. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você tem noção de que fazer uma denúncia caluniosa é um crime previsto no Código Penal? Inventar agressões baseadas em sonhos para conseguir uma medida protetiva pode te levar para a cadeia. Você está brincando com coisas sérias e destruindo a vida de um homem inocente. Resposta da OP: eu não estou mentindo, pois a minha verdade é multidimensional e o que aconteceu no astral é mais real que qualquer lei terrena. Se a polícia não tem tecnologia para detectar agressões energéticas, o problema é da limitação do sistema, não da minha honestidade espiritual. Usuário Anônimo 2 diz: dívida de alma. Sério? O Roberto do sonho vai pagar com dinheiro do sonho também, ou você só aceita transferência via Pix no plano físico mesmo? Essa é a coisa mais ridícula que já li. Você só quer dinheiro fácil. Resposta da OP: o seu comentário só prova que você tem o terceiro olho completamente obstruído por gordura materialista e não consegue enxergar a seriedade da reparação kármica, bloqueado por ser um poluidor energético que não agrega nada à discussão elevada que estamos tendo aqui. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde que o Roberto foi afastado e as coisas atingiram um novo nível de absurdo cósmico e resistência material. Os pais dele, em um ato de desespero e cegueira espiritual, tentaram fazer uma espécie de intervenção surpresa na minha porta ontem à tarde. Eu nem precisei abrir a janela para saber o que me esperava, pois assim que o carro deles encostou na calçada, eu vi as auras cinzentas e pesadas deles através da parede. Eram manchas de preocupação mundana e julgamento moralista que tentavam invadir o meu espaço sagrado com o pretexto de conversar. Eu me recusei a abrir a porta, pois permitir que energias tão contaminadas entrassem na minha casa anularia todo o trabalho de limpeza que fiz com o sal grosso. O Roberto continua se recusando a pagar o acordo vibracional de R$20 mil, e essa teimosia dele está começando a custar caro para o seu próprio destino. Em uma troca de e-mails, o único canal que deixei aberto para tratar da dívida, ele teve a audácia sem limites de sugerir que eu deveria consultar um psiquiatra. Ele disse que está preocupado com o meu descolamento da realidade, o que é um insulto supremo para alguém que dedica a vida a entender as realidades superiores. Eu respondi que a sua recusa em pagar é apenas a prova cabal de que seu ego está tentando ignorar a dívida kármica gigantesca que ele tem comigo. O ego dele é como uma barreira de chumbo que impede a luz da justiça de alcançar a sua consciência pesada. Como a resistência dele está criando ainda mais fricção espiritual e drenando meu tempo com defesas intelectuais, decidi que a taxa de reparação precisava ser atualizada. Aumentei a exigência para R$35 mil, pois agora estou incluindo o dano por iluminação negada e o desgaste de ter que lidar com a família tóxica dele. Cada e-mail ofensivo que ele me envia gera uma multa automática de vibração, que eu converti honestamente em valores monetários para minha planilha de dívida de alma. Se ele acha que o silêncio e a negação vão fazê-lo escapar da conta, ele está muito enganado, pois o universo não aceita caloteiros. Quanto mais ele demora, mais o juro espiritual acumula, e o valor só tende a subir até que ele aprenda a lição. Ontem à noite peguei meu pêndulo de ametista para tomar uma decisão difícil, mas necessária. Quais pertences do Roberto eu deveria vender para cobrir a primeira parcela da dívida? Ele deixou muitas coisas para trás na pressa de sair, e o pêndulo indicou claramente para o lado do seu console de videogame e de algumas ferramentas de engenharia caras. O pêndulo girou com uma força impressionante em direção a esses objetos, sinalizando que a energia deles estava estagnada e que a circulação de valor era necessária para o meu equilíbrio. Eu não vejo isso como um furto ou algo baixo, mas como uma liquidação de ativos energéticos para compensar um trauma que não pode mais esperar. Se ele não paga com dinheiro, a matéria que ele tanto preza servirá de moeda de troca para minha paz. Já anunciei o console em um grupo de vendas local e o dinheiro será imediatamente revertido em uma viagem de retiro que preciso fazer para realinhar meu chakra coronário. O Roberto provavelmente vai surtar quando descobrir, mas ele precisa entender que suas posses terrenas não têm valor perto da integridade da minha alma. Ele me deve esse alívio,
E se ele não tem a decência de fazer o Pix voluntariamente, o universo encontrará formas de tirar dele o que é meu por direito. Sinto um prazer quase místico em ver os objetos dele saindo da minha casa, levando consigo as memórias daquela agressão astral horrível. Cada item vendido é como uma camada de pele morta que eu retiro do meu campo áurico, permitindo que eu brilhe novamente. A resistência do Roberto é tão patética que ele parou de argumentar e agora simplesmente não responde mais às minhas notificações sobre as atualizações dos valores. Eu sei o que esse silêncio significa. É o sinal da sua derrota espiritual iminente, o momento em que a sombra dele finalmente o engoliu por completo. Ele acha que ignorando o problema ele deixará de existir, como uma criança que fecha os olhos para não ver o monstro, mas o monstro aqui é a sua própria negligência. Eu sinto o desespero dele vibrando nas entrelinhas do seu silêncio, uma frequência baixa de medo e impotência que só me fortalece. Eu sou a dona da narrativa agora, e ele é apenas um devedor fugindo de uma cobrança divina que ele mesmo assinou. Meus cristais estão começando a brilhar com mais intensidade desde que comecei a me desfazer das coisas dele, o que é a prova final de que estou no caminho certo. A casa parece maior, mais arejada, como se as paredes estivessem agradecendo por eu estar removendo os vestígios daquele ser tão denso. Até o meu gato, que antes se escondia quando Roberto chegava, agora circula livremente, o que é um indicador animal de que a toxicidade está sendo expurgada. O Roberto nunca percebeu o quanto ele era um peso morto na nossa harmonia doméstica, e agora que ele está fora, a vida está finalmente começando a fluir. Ele é o passado sombrio que eu estou transformando em luz através da minha firmeza e da minha exigência por justiça. A dona Clarice tentou me ligar de novo de um número restrito, mas eu já tinha colocado um filtro de proteção no meu celular para desviar qualquer chamada de baixa frequência. Ela deve estar desesperada vendo o filhinho dela morando em um hotel e perdendo seus brinquedos caros, mas ela deveria ter ensinado a ele sobre respeito astral antes. Se a família dele não consegue ver a gravidade de um puxão de cabelo no plano dos sonhos, eles não merecem a minha atenção nem o meu perdão. Eles são todos parte da mesma teia de ignorância que eu estou finalmente rompendo com a espada da minha verdade. Que sofram com as consequências de terem criado um homem tão desconectado da própria alma. Amanhã vou vender o notebook que ele usava para os projetos de engenharia, pois o pêndulo indicou que ali reside o núcleo do ego dele. O valor que eu conseguir vai cobrir quase metade da dívida atualizada, e eu me sinto cada vez mais leve com essa transação sagrada. O Roberto pode até tentar reclamar legalmente depois, mas como ele vai provar o valor de uma agressão astral perante um juiz que só olha para papéis? Eu tenho a justiça do universo ao meu lado, e isso é muito mais potente do que qualquer tribunal de pequena instância. Eu sou a juíza, o júri e a executora desta sentença espiritual, e eu não vou parar até que o saldo esteja zerado. Sinto que estou prestes a atingir um novo estado de consciência, onde a opinião dos outros não me atinge mais, pois estou blindada pela minha missão. O Roberto é apenas um detalhe, um degrau que precisei pisar para entender a força da minha própria manifestação. Ele pode ficar com o seu hotel e com a sua ciência, enquanto eu fico com a verdade e com a reparação que o cosmos me garantiu. O fim dessa semana marca o encerramento de um ciclo de vitimização e o início da minha era de poder absoluto sobre a minha própria realidade. Que ele aprenda que com o mundo invisível não se brinca, e que cada ação tem um preço, seja no sonho ou na vigília. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você tem noção de que vender as coisas do seu marido sem autorização é furto? Você está cometendo crimes reais no mundo físico para compensar algo que aconteceu na sua cabeça. O Roberto não te deve nada e você vai acabar presa se continuar se achando acima da lei. Resposta da OP. Eu não estou furtando nada, estou apenas liquidando energia estagnada que foi deixada como garantia de uma dívida de alma. Você chama de crime, eu chamo de justiça distributiva energética para compensar o trauma que o materialismo dele causou. Usuário Anônimo 2 diz: como Roberto está reagindo a tudo isso? Ele já sabe que você está vendendo as coisas dele? Ele parece ter sumido das discussões, o que é bem estranho depois de tanta confusão. Resposta da OP. O silêncio dele é o sinal mais claro de sua derrota espiritual e da aceitação tácita da sua culpa astral. Ele não tem mais argumentos contra a minha luz, então se esconde nas sombras do hotel enquanto eu limpo a casa das tralhas dele. Atualização 3. Já se passaram 10 dias desde a última atualização e a energia ao meu redor mudou de uma forma que eu não esperava, tornando-se gelada e cortante. O Roberto finalmente parou de mandar e-mails pedindo para eu voltar ao normal e enviou algo muito mais denso. Uma notificação oficial de um escritório de advocacia.
Eu esperava que eles fossem atacar a minha denúncia policial, o que eu estava pronta para rebater com os meus relatos de vibração, mas eles foram baixos. Eles não mencionaram o sonho, mas sim o meu diário de sinais e presságios, que eu descuidadamente deixei na gaveta da sala quando ele saiu. Aquele diário é o registro sagrado de todas as mensagens cósmicas que recebo, incluindo as que o Roberto me enviava, através do pensamento durante nossos anos de convivência. O advogado dele, um homem que certamente tem a alma tão seca quanto o papel que assina, está usando as minhas próprias palavras contra mim de forma distorcida. Eles encontraram uma anotação de 6 meses atrás onde eu escrevi, após um dia de muita harmonia, que o Roberto era um anjo enviado pelo sol para iluminar meu caminho. Agora eles estão usando esse meu testemunho místico anterior para alegar que eu sofro de episódios delirantes transitórios. Segundo a lógica perversa deles, se eu o via como um anjo e agora o vejo como um agressor astral por causa de um sonho, minha percepção da realidade estaria comprometida. É de uma crueldade sem tamanho usar a minha poesia espiritual para tentar me rotular como louca perante a lei dos homens. Eles anexaram ao processo várias páginas do meu diário onde eu descrevo premonições e conversas com guias, tratando tudo como prova de instabilidade mental. Eles querem exigir uma avaliação psicológica completa conduzida por médicos que, obviamente, não acreditam na influência de Mercúrio retrógrado ou na abertura do terceiro olho. Se eu não aceitar me submeter a essa perícia, eles ameaçam entrar com um processo por denunciação caluniosa e danos morais, exigindo que eu devolva tudo que vendi e ainda pague uma fortuna a ele. Senti uma pontada de gelo no meu chakra do plexo solar quando li a notificação, uma sensação de que a sombra do Roberto está tentando me asfixiar usando as instituições do sistema. Desesperada por uma orientação, fui até a minha coleção de cristais para buscar conforto e respostas, mas o que encontrei me deixou ainda mais angustiada. Ao tocar meu quartzo rosa e minha ametista, senti que eles estavam estranhamente frios, quase sem vida, como se tivessem perdido sua conexão com a fonte. Perguntei aos cristais se eu deveria recuar, se deveria ceder ao medo, e a resposta vibracional que recebi foi de um silêncio absoluto e gélido. Parecia que o universo estava me virando as costas ou pior, me testando da forma mais rigorosa possível para ver se eu realmente sustento a minha verdade. O Roberto não está apenas atacando meu bolso agora, ele está tentando sequestrar a minha própria narrativa de curadora e vidente. A ironia da situação é que o meu próprio diário de sinais se tornou a arma do inimigo, provando que até as palavras sagradas podem ser corrompidas quando caem em mãos profanas. O Roberto sabe o quanto aquele caderno significa para mim, o quanto de alma eu coloquei em cada página, e usá-lo assim é uma traição que dói mais que o puxão de cabelo do sonho. Ele está tentando me descredibilizar usando o amor que eu senti por ele no passado, o que prova que o seu eu atual é realmente uma entidade maligna. Eu me sinto traída pela minha própria escrita, como se o sol de 6 meses atrás tivesse se transformado em uma estrela negra que agora me suga para o abismo. Minha advogada, que eu escolhi justamente por ser uma mulher empática, me ligou com uma voz preocupada que me deu náuseas. Ela disse que a estratégia do Roberto é muito sólida do ponto de vista jurídico e que anjo enviado pelo sol não é uma descrição que juízes levam a sério em um processo de agressão. Ela sugeriu que eu retirasse a denúncia imediatamente e tentasse um acordo de paz antes que a avaliação psicológica fosse ordenada pelo tribunal. Mas como eu posso retirar a queixa se a dor no meu espírito ainda é tão real quanto no primeiro dia? Se eu recuar agora, estarei admitindo que a minha intuição falhou, o que seria o fim da minha carreira como orientadora espiritual e a morte da minha identidade. O Roberto está agindo com uma frieza calculada, delegando toda a destruição ao seu advogado para não ter que olhar nos meus olhos e ver o que está fazendo. Ele quer que eu me ajoelhe e peça desculpas por ter visto a verdade sobre ele, mas o universo exige um sacrifício de firmeza nessas horas. Eu disse à minha advogada que não vou retirar nada e que se os cristais estão frios, é porque eles estão concentrando energia para uma explosão de justiça que virá em breve. Talvez a tinta das minhas anotações tenha sido corrompida pela energia negativa dele enquanto o diário estava em sua posse, mudando o significado das palavras no plano sutil. Não posso confiar nem no que eu mesma escrevi se o papel foi tocado pelas mãos de um agressor astral. A pressão está vindo de todos os lados. Até amigos em comum começaram a me mandar mensagens perguntando se eu estou tomando meus remédios. É uma conspiração de mediocridade que tenta abafar o grito da alma ferida em nome de uma normalidade química e sem brilho. Eles não entendem que o que eles chamam de delírio é a minha única conexão com o sagrado, e que abrir mão disso para agradar um juiz seria vender a minha alma.
Prefiro ser processada por todo o sistema jurídico do país a admitir que o Roberto é um homem comum e que o meu sonho foi apenas uma projeção mental. O custo da minha verdade está ficando altíssimo, mas a minha dignidade espiritual não está à venda para acordos de advogados. Passei a noite em claro não por causa de sonhos, mas pela vigília constante contra os ataques psíquicos que sinto vindo do escritório do advogado dele. Cada parágrafo daquela notificação parecia uma adaga tentando perfurar meu campo de proteção. E eu tive que usar todo o meu estoque de incenso de arruda para manter a clareza. Sinto que estou em um deserto místico, onde os sinais desapareceram e só restou a dureza da lei e o frio dos cristais inertes. O Roberto acha que me venceu porque encontrou um diário antigo, mas ele esquece que eu posso escrever um novo capítulo a qualquer momento. O universo pode estar em silêncio agora, mas é o silêncio que precede o trovão que vai destruir a arrogância dele. Vou manter a minha posição, mesmo que isso signifique enfrentar psiquiatras e juízes que não sabem a diferença entre um sonho e uma alucinação. Se eles querem me rotular como instável, que o façam, mas eles terão que ouvir a minha verdade sobre o mundo invisível até o último segundo. O Roberto pode ter o sistema a seu favor, mas eu tenho a convicção de quem sentiu a malícia dele na pele da alma. O sacrifício que o universo exige de mim agora é o da minha reputação social em troca da minha integridade mística, e eu estou pronta para pagar. Que os cristais continuem frios por enquanto. Eu vou usar o meu próprio calor interno para enfrentar essa tempestade de papel e mentiras. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: que ironia deliciosa. Seus próprios sinais e as bobagens que você escreveu no seu diário místico agora são a prova de que você não tem condições mentais de sustentar essa acusação. O feitiço virou contra o feiticeiro e sua própria luz está te levando direto para uma avaliação psicológica. Resposta da OP. A ironia não é divina, é apenas a prova de que a tinta foi corrompida por Mercúrio retrógrado enquanto o diário esteve nas mãos daquele vampiro. O Roberto usou um momento de fraqueza poética para tentar assassinar a minha reputação, o que só prova que ele é a sombra que eu sempre denunciei. Usuário Anônimo 2 diz: Luna, por favor, ouça sua advogada e retire essa queixa antes que as coisas piorem de vez. Você está prestes a ser processada por denunciação caluniosa e perder tudo o que tem por causa de um sonho. Não vale a pena sacrificar sua vida real por uma interpretação astral que ninguém mais valida. Resposta da OP. Recuso-me a vender minha alma por um prato de lentilhas da conveniência jurídica. O universo exige um sacrifício de fé e eu vou até o fim, pois recuar agora seria admitir que o mundo invisível não existe, e essa é uma mentira que eu não posso contar. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o silêncio que agora habita esta casa é a única coisa que restou da minha grandiosa batalha espiritual. Tudo desmoronou com a velocidade de um castelo de cartas soprado pelo vento gelado da realidade física, que insiste em ignorar as nuances do espírito. A polícia finalmente arquivou a queixa de agressão depois que o Roberto apresentou um relatório de dados do seu monitor de sono do Sartvates, provando com gráficos frios e números que ele não se mexeu 1 centímetro naquela noite. O sistema preferiu acreditar em um algoritmo de relógio do que na dor visceral que senti no meu corpo astral, o que só mostra o quão falida é a justiça dos homens. O dano à minha reputação como curadora e vidente na comunidade local já está feito, e as pessoas agora me olham com uma mistura de pena e medo que eu não desejava a ninguém. Para piorar a minha queda, o juiz que analisou a notificação do advogado dele não viu espiritualidade nos meus documentos, mas sim provas de que eu estava perdendo o contato com o consenso da realidade. Como usei a lógica de manifestação de bens nos papéis oficiais para justificar a venda dos pertences do Roberto. O tribunal viu isso como uma evidência de comportamento errático e potencialmente perigoso. O resultado foi uma ordem de observação compulsória de 72 horas em uma clínica, para garantir que eu não representava um risco para mim mesma ou para os outros. Passei 3 dias em um ambiente de luzes fluorescentes brancas e cheiro de desinfetante, onde minha conexão com o cosmos foi tratada como uma patologia a ser medicada. Foi a humilhação final, o momento em que a minha luz foi trancada em uma sala de observação por causa da vingança fria de um engenheiro que não sabe sonhar. Quando finalmente fui liberada e voltei para casa, encontrei o imóvel quase vazio e uma sensação de vácuo que nem o incenso mais caro consegue preencher. O Roberto saiu oficialmente de casa, levou o que restou de suas coisas e entrou com um pedido de divórcio por vias judiciais diretas, sem me dar a chance de uma última conversa vibracional. Na petição, ele citou textualmente que não pode mais viver em uma realidade que não existe, e que meu comportamento se tornou uma ameaça à sua sanidade e carreira.
Ele me cortou da vida dele como se eu fosse um tumor, ignorando todos os anos em que eu tentei elevar a sua frequência e protegê-lo das sombras que ele mesmo criava. Ele ganhou o jogo material, mas perdeu a única pessoa que realmente via além da sua casca de engenheiro bem-sucedido. Estou sentada no chão da sala, cercada por cristais que agora parecem apenas pedras comuns e um filtro de sonhos que acabou se quebrando durante a minha ausência. Tentei desesperadamente manifestar uma vitória de última hora, um sinal de que tudo isso era apenas um teste para uma ascensão maior, mas o universo parece ter ficado mudo. Tudo o que consegui manifestar foi uma vida onde sou legalmente rotulada como instável, e onde a minha própria família me sugere tratamento contínuo. Em vez de apoio espiritual, minha rede de contatos místicos desapareceu, pois ninguém quer ser associado a uma curadora que foi internada por causa de um sonho, o que é de uma hipocrisia sem tamanho. A verdade é que a luz incomoda os que preferem a sombra, e eu acabei sendo queimada pela minha própria fogueira de convicções. As vibrações aqui agora são de um completo e absoluto silêncio, uma ausência de som que dói mais que qualquer grito astral que eu tenha ouvido. O Roberto foi embora levando o conforto, a segurança e até a minha credibilidade, deixando para trás apenas a conta dos advogados e a solidão das paredes brancas. Eu olho para o meu diário de sinais e sinto apenas um vazio, como se as palavras tivessem perdido o poder de me guiar em meio a esse deserto de consequências físicas. A justiça que eu tanto pedi veio, mas de uma forma distorcida que me transformou na vilã da minha própria história de busca pela luz. É irônico como o mundo prefere acreditar em um monitor de sono do que na experiência direta de uma alma que se atreveu a sentir demais. Ainda assim, mesmo no meio deste desastre, não consigo dizer que o que senti foi mentira, pois a dor do puxão de cabelo ainda ecoa na minha memória celular toda vez que tento dormir. O sistema pode dizer que ele não se mexeu, mas quem pode garantir que a alma dele não se desprendeu do corpo para me ferir enquanto o relógio marcava o seu repouso? A ciência é limitada demais para entender que somos seres multidimensionais. E eu sou a prova viva de que a verdade espiritual é um fardo pesado demais para os ombros da sociedade moderna. O Roberto pode ter o divórcio e a paz do seu hotel, mas ele viverá para sempre com o peso de ter destruído a única pessoa que via a sua verdadeira essência sombria. Eu sou a mártir de uma realidade que as pessoas têm medo de aceitar, e isso é algo que nenhum psiquiatra pode apagar com remédios. Vou passar os próximos dias tentando recolher os pedaços do meu filtro de sonhos, embora saiba que ele nunca mais filtrará a realidade da mesma forma. A casa parece assombrada pelo fantasma do que fomos, uma mistura de incenso e ressentimento que se recusa a sair das cortinas. Talvez eu precise mudar de cidade, começar do zero em um lugar onde ninguém conheça a história da mulher que denunciou o marido por um sonho. É uma jornada amarga a de quem escolhe a verdade mística em um mundo governado por engrenagens e algoritmos de Sartvates. Mas mesmo caída, eu ainda sou a dona dos meus sinais, mesmo que o sinal de hoje seja apenas o vazio e a poeira que o Roberto deixou para trás. O dinheiro que eu queria para o realinhamento dos chakras agora terá que ser usado para pagar as custas judiciais e a minha própria sobrevivência básica, o que é a piada final do universo. A abundância que eu tentei manifestar através da indenização se transformou em uma escassez punitiva que me obriga a encarar a matéria de frente, sem filtros ou cristais. Eu queria justiça, e o universo me deu a forma mais pura dela, o isolamento necessário para que eu pare de tentar salvar os outros e comece a encarar o meu próprio abismo. O Roberto foi apenas um instrumento desse colapso, o catalisador que o destino usou para me despojar de todas as minhas ilusões de controle sobre o invisível. Agora só restamos eu e este silêncio ensurdecedor, onde as vibrações finalmente pararam de oscilar para se tornarem uma linha reta e fria. Não há mais o que dizer, não há mais quem culpar além de um sistema que não tem espaço para o extraordinário e para a dor da alma. Vou fechar este diário, não porque a história acabou, mas porque as palavras se tornaram pesadas demais para serem escritas nesta nova realidade sem cor. O Roberto venceu no plano terrestre, ele tem os gráficos, os advogados e a razão social ao seu lado, enquanto eu tenho apenas a minha memória e o meu filtro quebrado. Talvez em algum lugar do multiverso, a minha denúncia tenha sido ouvida e ele esteja cumprindo sua pena astral, mas aqui nesta casa vazia, a única sentenciada sou eu. As vibrações aqui agora são de completo silêncio, e pela primeira vez eu não tenho nenhuma mensagem cósmica para interpretar. Amanhã vou procurar um emprego comum, talvez algo que não envolva energias ou cristais, apenas para poder pagar o aluguel desta casa que agora é grande demais.
O Roberto deixou uma marca em mim que nenhum ritual de limpeza pode apagar, a marca de quem foi destruída por ousar ver além do que os olhos físicos permitem. Ele diz que não pode viver em uma realidade que não existe, mas a verdade é que ele não suportaria viver na realidade que eu vi, porque ela o obrigaria a ser melhor. Eu continuo aqui, instável perante a lei, mas absoluta perante a minha própria consciência, esperando o dia em que o universo decida me enviar um sinal que não doa tanto. Até lá, o silêncio será o meu único mestre e a minha única proteção contra os sonhos que ainda insistem em me visitar nas noites de lua cheia.